Pensa comigo, o que é que a sua xícara de chá da tarde, os pneus do seu carro e aquele terrário bonitinho na sua mesa têm em comum? Parecem coisas totalmente aleatórias, né? Uma bebida, um produto industrial, um item de decoração. Mas a resposta para isso é muito mais simples e, olha, bem mais impactante do que a gente imagina. É isso mesmo, uma simples caixa de vidro. E a gente vai descobrir agora como esse objeto, que parece tão inofensivo, não só conecta todos esses itens, mas também redesenhou economias, ajudou a construir impérios e, sério, mudou o mundo para sempre. Então, vamos lá. Vamos mergulhar nessa história. Essa é a história pouco conhecida do terrário. Uma invenção que nasceu assim, quase que por acidente, mas que se tornou uma das ferramentas mais influentes e secretas do século XIX. A nossa história começa lá em Londres, em 1829. E o nosso personagem principal aqui é o Dr. Nathaniel Bagshaw Ward, um médico que tinha uma paixão, a jardinagem. Uma paixão, aliás, bem frustrada. Imagina só a Londres da Revolução Industrial. Era um lugar bem difícil para as plantas, viu? A fumaça das fábricas deixava o ar cheio de fuligem, criava chuva ácida, as samambaias e outras plantinhas que o Dr. Ward tentava cultivar no jardim dele simplesmente não sobreviviam. Mas aí, dentro de casa, dentro de uma garrafa de vidro fechada, ele notou uma coisa incrível. Um microambiente perfeito, com umidade constante, onde a vida prosperava. E o mais curioso é que tudo aconteceu sem querer. Em 1829, o Dr. Ward colocou a pupa de uma mariposa num frasco com um pouco de terra e fechou. Uma semana depois, surpresa, uma samambaia minúscula e um broto de grama apareceram lá dentro. E por 3 anos ele ficou só observando aquelas plantas vivendo ali, intocadas, criando o próprio ecossistema. Foi dessa observação que nasceu a caixa de Ward, o primeiro terrário do mundo. Nas palavras do próprio Ward, dá para sentir o espanto dele. A planta que ele tentou por anos cultivar no jardim poluído, sem sucesso nenhum, simplesmente brotou sozinha e cresceu feliz da vida dentro do vidro. Esse foi o momento eureka, sabe? Foi ali que a ficha caiu sobre o potencial revolucionário do que ele tinha descoberto. Só que a invenção do Ward não é ficar só no escritório dele, nem de longe. Ela estava prestes a quebrar todas as barreiras da botânica, resolvendo um dos maiores problemas de logística da época e colocando, literalmente, o mundo inteiro dentro de uma caixa. Olha, antes da caixa de Ward, transportar plantas vivas em viagens longas de navio era uma missão quase impossível. O ar salgado, as mudanças de temperatura, a falta de água doce, era fatal. A taxa de sobrevivência era um desastre. De cada 20 plantas, em média, só uma chegava viva no destino. E com a caixa de Ward? Dá uma olhada nesse número. No primeiro teste, em 1833, mandando plantas de Londres para Sydney, a taxa de sobrevivência pulou para 19 em 20. Foi uma verdadeira revolução. O que era pura sorte virou ciência. O impacto foi imediato e se espalhou rápido. Viveiros comerciais, os famosos jardins botânicos de Kew, caçadores de plantas, exploradores, funcionários do governo, todo mundo adotou a caixa de Ward. Ela virou a ferramenta essencial para mover plantas pelo planeta. Mas é aqui que a história começa a ficar, bem, mais sombria. Essa invenção tão simples e bela não foi usada só para transportar flores bonitas. Ela virou uma arma na geopolítica do século XIX, uma ferramenta para o império e para a espionagem. O caso do chá é o exemplo perfeito disso. A Grã-Bretanha era viciada em chá, mas só a China produzia. Então, qual foi a missão? Mandar um botânico escocês, Robert Fortune, para roubar o segredo. E ele conseguiu. Contrabandeou umas 20 mil mudas de chá para fora da China. E como ele levou tudo isso vivo até a Índia britânica? Nas caixas de Ward, claro. O resultado foi a criação da indústria de chá de Assam, que quebrou o monopólio chinês e enriqueceu o Império Britânico. A caixa também foi essencial para controlar outra planta super estratégica, a cinchona. Ela é a fonte da quinina, o único remédio que funcionava contra a malária naquela época. Para os impérios europeus se expandirem por lugares como a África, controlar o acesso à quinina era questão de vida ou morte. E assim como fizeram com o chá, a caixa de Ward foi a tecnologia usada para quebrar outros monopólios. A cinchona foi contrabandeada da América do Sul para ser plantada na Índia. E as sementes da seringueira, a fonte da borracha, foram levadas daqui, do Brasil, para plantações na Malásia e no Sri Lanka. Essa tabela aqui resume tudo de forma bem direta. O monopólio do chá da China, o da borracha do Brasil, o da quinina dos países sul-americanos,
Todos foram destruídos. E quem se beneficiou? Em todos os casos, o Império Britânico, que usou a Caixa de Ward para transferir não só as plantas, mas toda a riqueza e o poder que vinham com elas. Mas como é que uma invenção com uma história tão pesada, tão poderosa, virou o item de decoração que a gente tem em casa hoje? Vamos dar uma olhada nesse legado, que é bem complicado. Na Inglaterra da era vitoriana, a Caixa de Ward iniciou uma verdadeira moda. Um fenômeno cultural chamado pteridomania, a loucura das samambaias. Ter uma dessas caixas em casa, cheia de plantas exóticas, virou um símbolo de status, de inteligência, de bom gosto. O terrário tinha entrado na casa das pessoas como um hobby chique. Essa reflexão de uma artista de terrários de hoje, a Freya Hammond Thrasher, é muito importante. Ela nos lembra que não dá para separar o hobby das suas origens. Mesmo hoje, ele está conectado a essa história de colonialismo. É um jeito de dizer, a gente pode curtir a beleza, mas sem ignorar a história complexa que existe por trás. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta, né? Da xícara de chá aos pneus do carro, tudo conectado por uma caixa de vidro. Quantos outros objetos que estão aí, ao nosso redor, guardam histórias assim, tão profundas? Histórias de acidentes, de genialidade e de poder que, bem quietinhas, foram moldando o mundo em que a gente vive hoje.